E como hoje o nosso assunto é gate, de repente você já trabalha com outros mixers digitais, você já trabalha até mesmo com equipamentos analógicos e sabe para que serve, sabe como utilizar a função gate. Mas eu te convido a acompanhar na íntegra esse vídeo porque nós falaremos da função gate aqui na UI24R. Então sempre há uma pequena diferença, né, entre os equipamentos, entre as interfaces. Então com esse vídeo você saberá todos os detalhes na 24R. Só para vocês entenderem o meu preset aqui, eu tenho simplesmente o meu microfone conectado no canal 3, eu identifiquei aqui como microfone. Esse microfone ele está aberto em 0 dB, a saída da minha mesa também está aberta em 0 dB e na verdade o áudio que você está ouvindo, ele não está passando por esse processamento aqui. Porque senão, durante o exercício, eu poderia ali aplicar o gate e em alguns momentos você ficaria sem o meu áudio. Então o meu áudio ele está direto, você apenas vai visualizar os efeitos do gate e no futuro, quando nós falarmos aí de mixagem, aí eu mostro sim na prática para você com o resultado final de todo o processamento do áudio acontecendo, incluindo, né, equalização, compressão, efeitos, etc. Mas não se espante por isso, tá? A maioria dos profissionais já estão acostumados a trabalhar o que nós chamamos aí no escuro, né? Na verdade, como se trata de som e não de luz, né? Nós trabalhamos aí às surdas, né? Ou seja, nós conseguimos fazer vários ajustes no nosso equipamento, pelo menos pré-ajustes, antes mesmo de termos qualquer tipo de som saindo no sistema. Bom, e você já sabe que a proposta do nosso canal é passar para você um conteúdo didático. Então, se você já conhece cada um desses termos, cada um desses ajustes, fica com a gente, acompanhe aqui com a gente para você pegar lá na frente a aplicação direta da UI24R. E se você não conhece, essa é uma chance de você entender para que serve o gate. Aliás, né, muitas pessoas operam com mesas analógicas e as mesas, principalmente as mais convencionais, não têm esse recurso. Então talvez isso seja novidade para você. Então vamos lá, começando pelo próprio nome desse processamento, que é gate. Gate é um portão, é simplesmente isso. Um portão, ele está aberto ou ele está fechado, ou ele deixa alguma coisa passar ou ele não deixa passar. E dentre tantas aplicações para o gate no mundo do áudio, algumas são retenção de ruído. Por exemplo, já viram aquele caso onde o guitarrista para de tocar e assim que ele tira ali a mão das cordas, por mais que o seu equipamento seja um equipamento profissional, o seu sistema de aterramento esteja ok, algum ruído acaba aparecendo de fundo. E ali, diante de um silêncio, de uma situação onde a banda parou de tocar e de repente uma pessoa só está falando, esse ruído acaba sendo percebido. Então seria interessante que o sinal dessa guitarra fosse fechado, fosse silenciado no sistema. Mas para que o técnico não fique, né, se preocupando em fechar esses canais todas as vezes que o guitarrista, por exemplo, pare de tocar, eu aplicando o gate eu determino que de um certo limite para baixo, esse áudio simplesmente não passará pelo meu canal, ou seja, ele estará com o portão fechado. A partir de um certo limite, a partir de um certo nível de sinal, o meu gate deixa esse sinal passar. Também é muito utilizado na mixagem das baterias, faz parte ali do processo para eu conseguir separar melhor o áudio em cada microfone da bateria para que as peças não se misturem tanto em cada canal. E uma última citação interessante também nos casos dos microfones, né? Quanto mais microfones eu tiver aberto, se eu tenho um coral, se eu tenho back vocals, esses microfones podem desencadear um processo de feedback, né? A famosa microfonia. Então, com os gates nesses microfones, se alguém está falando ou cantando, eles se abrirão. Com o silêncio ou com o áudio muito baixo próximo aos microfones, eles terão seu áudio fechado automaticamente. Então tá aí algumas aplicações do gate. Vamos conhecer agora os nomes técnicos desses ajustes aqui dentro do gate para o i24R. Então começando rapidamente só com uma geral, né, com um overview, nós temos aqui, olha, nesse fader horizontal, o nosso limite, o nosso threshold do gate. É o threshold que vai determinar a partir de que ponto o portão será aberto ou fechado. O primeiro fader vertical é o ataque. Ele determina aí o tempo de ação para a abertura desse portão. Em seguida, nós temos o hold, que determina por quanto tempo o nosso portão deve ficar aberto. E logo na sequência, o release é o tempo que o nosso portão leva para fechar.
E no último fader, um parâmetro muito importante que é o depth, que é a profundidade. Nós já vamos entender melhor a utilização desse recurso. Depois nós temos aqui o nosso botão de reset. Uma vez que eu fiz algum ajuste aqui no gate, né, e eu quero voltar para esses parâmetros, simplesmente eu seleciono reset e todos os parâmetros voltarão ao normal. E tenho também o meu bypass. Simplesmente o meu áudio não passará por esse processamento. Então, mesmo que eu tenha alguma configuração feita aqui no meu gate, ao ativar o bypass, toda essa configuração será ignorada pelo processamento da mesa. Também nós temos dois recursos visuais muito importantes aqui para nos auxiliar no ajuste do gate. Vejam que eu tenho aqui, olha, Input, Output. Então, nesse VU da esquerda, eu terei indicação de como o meu áudio está entrando aqui no portão. E no meu VU da direita, pós-processamento, depois de ter passado pelo processamento do gate, eu consigo ver como o meu áudio está saindo do gate. E por último, nós temos aqui em cima uma seção de presets, onde eu posso gravar e, é claro, né, posteriormente, carregar alguns ajustes da minha preferência. Então tá aí, essa é uma visão geral do nosso processador gate. Bom, como eu disse para vocês no começo, eu tenho aqui, né, nesse canto esquerdo, mostrando a entrada do meu áudio no canal do microfone. Eu coloquei ele em 0 dB, tenho no outro extremo aqui também, né, o meu master da mesa, também estou deixando em 0 dB, mas assim, essas indicações do canal e do master da mesa vão servir apenas de referência para você. Porém, o nosso contexto mesmo, que nós estudaremos mesmo, estará aqui dentro dessa janela do gate. Então vamos começar. Entenda o seguinte, uma vez que o gate está zerado, ele está aí no seu modo reset, no modo padrão, eu tenho aqui um gráfico, eu tenho uma curva, né? Lembrando que mesmo sendo uma reta, qualquer conjunto de pontos, né, que a gente ligue na sequência para mostrar uma informação visual no gráfico é conhecido como curva, né? Mesmo que essa curva seja uma reta. Mas vamos lá, detalhes à parte, né? Vejam que a relação dessa curva é de 1 para 1. Então percebam, se o nível de sinal do meu áudio na entrada do gate for de 0 dB, se eu fizer aqui, olha, uma projeção de 0 dBs, a hora que ela bater aqui na curva, eu vou projetar isso aqui na saída do gate e olha quanto eu terei, 0 dBs. Vamos na sequência. Se o meu áudio entrar com menos 30 dBs, eu vou bater aqui na curva, vou fazer a projeção, o meu áudio vai sair a menos 30 dBs. Então vejam que numa condição normal, sem o gate atuar, eu tenho uma relação de 1 para 1 no meu áudio. É por isso que você está vendo nesse momento aqui, olha, os dois VUs de entrada e de saída, independente dos valores, a relação é 1 para 1. O mesmo valor que entra é o valor que sai. Bom, digamos que agora eu queira estabelecer um limite, então vou chegar aqui no meu fader, no meu threshold, vou tentar estabelecer aqui um limite exato para vocês de menos 30 dBs, então tá aqui, olha, menos 30 dBs, e vejam que apareceu um cursor aqui, olha, em cima da indicação de entrada do meu sinal. Esse cursor, ele está coerente aqui, olha, a menos 30 dBs, que é o valor que eu ajustei aqui no meu threshold. Então, daqui para frente, o comportamento do gate será o seguinte: todas as vezes que eu tiver um nível de áudio acima de menos 30 dBs, ou seja, toda vez que a minha entrada passar dessa marcação de menos 30 dBs, o sistema vai manter a proporção de entrada e saída e vai continuar liberando o meu áudio aqui, olha, na saída do gate. Então veja, para níveis de áudio acima, aqui olha, à direita de menos 30, eu continuo com aquela análise. Se o meu áudio chegar a 0 dBs, eu vou lá em cima, rebato na curva e a saída será de 0 dBs. Se eu tiver aqui um nível de entrada de menos 20 dBs, eu vou lá em cima, rebato na curva e terei na saída menos 20 dBs. Agora eu vou chegar bem aqui, olha, em menos 30 dBs. Eu estou bem no limiar dessa curva, então eu vou chegar aqui, vou rebater ainda na curva e vou ter um valor de menos 30 dBs. Portanto, cuidado aí que eu vou falar um pouquinho mais alto. Olha só, mesmo que eu tenha valores acima de menos 30 dBs, acima de menos 30 dBs, o que tem na entrada tem na saída. Ou seja,
toda essa região aqui do gate continua como era antigamente, na proporção de 1 para 1. No entanto, se eu pegar valores abaixo de menos 30 dB, por exemplo, o meu áudio está entrando em menos 40 dB. Quando eu procurar uma curva aqui para rebater, eu não vou encontrar nenhuma. Quer dizer que em menos 40 de entrada, eu vou rebater aqui, olha, no menos infinito, ou seja, zero de volume na saída. Se eu tiver aqui, olha, menos 60 dB na entrada, eu não tenho nenhuma curva para rebater. Então eu vou rebater aonde? Lá no extremo negativo, né, da minha saída, em menos infinito, ou seja, nada de áudio na saída. Então veja, qualquer coisa abaixo do limite, abaixo do threshold, simplesmente não terá áudio nenhum na saída. E é esse exercício que eu vou fazer com vocês agora. Reparem que, durante todo esse tempo, eu consegui falar, consegui manter a minha narrativa acima de menos 30 dB. Portanto, a minha entrada e a minha saída continuaram nessa relação de 1 para 1. Agora eu vou falar um pouquinho mais baixo e é claro que você está me ouvindo porque o áudio que está sendo gravado para essa aula não está passando por esse gate. No entanto, olha só, enquanto eu falar com níveis de sinal abaixo de menos 30, eu não terei nada na saída. Veja que às vezes eu deixo dar uma escapadinha aqui ou lá, alô, ou lá, e o áudio passa, né? Porque eu estou injetando o áudio acima de menos 30. Agora, se eu mantiver minha voz aqui baixa, abaixo de menos 30, eu não terei nada na saída, ok? Muito bem, então essa é a função básica do gate. É um portão seco onde eu estabeleço um limite e olha, a partir de menos 30, você tem uma relação 1 para 1. Tudo que entrar sai. Abaixo de menos 30 não entra ruído nenhum. Então mesmo que eu fizesse silêncio aqui no estúdio, permanece um ruído de fundo. Repito, você não vai perceber esses detalhes no áudio porque o áudio que eu estou mandando para você nesse momento na aula é um áudio constante, tá? Mas nós estamos fazendo toda essa análise visual. E entendam, grande parte do processo aí, pelo menos do pré-ajuste do nosso som, pode ser feito sem áudio nenhum no sistema, tá? Com o tempo você vai pegando essa expertise. Então, olha, eu vou ficar quieto aqui um pouquinho e você vai ver o nível de ruído aqui na entrada. Então, vejam, ó, que mais ou menos aqui entre menos 75, menos 80, mais ou menos nessa região eu tenho ruído de fundo, olha só. Então, essa é a ideia. Se eu pegar, por exemplo, e descer o meu threshold ali naquela região, vamos supor, eu vou colocar aqui olha, em menos 65, menos 70 dB. Você vai ver que automaticamente todo o ruído que aparecer abaixo disso vai ser cortado, né? Então no momento de silêncio, nada vai passar para o meu sistema. Olha só, Olavo, ainda está vazando alguma coisinha, né? Então vou chegar aqui, ó. Vou subir um pouquinho, vou aumentar um pouquinho esse limite. Vamos colocar aqui menos 66, vamos ver. Perceberam? Então, por exemplo, se isso fosse um ruído de fundo proveniente da guitarra, como eu falei para vocês, né, eu vou garantir que toda vez que o guitarrista parar de tocar, tirar ali a mão das cordas, talvez aquele ruidinho que sempre fica ali na guitarra, ele não fique no sistema. Por quê? Esse ruidinho, mais um outro ruidinho, mais um outro ruidinho, né? Eu vou somando ruídos aí no sistema e isso vai chegar uma hora que vai juntar tudo aí, pode até ajudar no processo de feedback, no processo de microfonia, tá? Então tá aqui um exemplo básico da utilização do gate, mas não para por aí. Eu vou voltar ao ajuste em menos 30 decibéis para mostrar para vocês mais alguns detalhes de utilização do gate. Não é todo caso que eu quero realmente utilizar um portão seco, né? Um portão absoluto. Olha, tudo acima desse valor passa numa relação 1 para 1. Abaixo desse valor não passa nada, absolutamente nada. Não é sempre assim. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Digamos que vocês estejam fazendo aí uma transmissão ao vivo. Então vocês têm uma palestra, vocês têm uma pregação, enfim, vocês têm uma transmissão ao vivo, ou até mesmo, né? Você colocou a sua banda ali num bosque legal, num parque legal, está fazendo uma transmissão ali da sua banda, só que
eu estou em casa assistindo, eu estou vendo aquele contexto, estou vendo que vocês estão num parque legal, que querendo ou não, né, tem um barulhinho do vento batendo nas águas ali no fundo, naquela lagoa, querendo ou não, tem animais aí, principalmente os pássaros, né, voando aí, fazendo a alegria deles e, obviamente, gerando algum ruído de fundo. E é claro que todos esses ruídos, se eu deixar passar para dentro da mixagem, né, se eu transmitir isso para quem está em casa na medida certa, isso vai até gerar uma ambiência, né? Já pensou, ficar meio esquisito, né? Toda vez que a banda para, ninguém está tocando mais, ninguém está falando mais, dá aquele silêncio, né? Na minha sala aqui, pum, o áudio corta completamente. Isso é meio esquisito, porque o meu olho está vendo, a banda parou, mas eu tenho todo um contexto de vento, de pássaros, né, da água ali se mexendo na lagoa. Então, algum ruidinho o meu cérebro entende que tinha que ter, porque o que eu estou olhando, né, tem que bater com o que eu estou ouvindo. É claro que eu também não vou deixar esse ruído excessivo, né? Eu não vou colocar ali toda aquela ambiência para parecer, né, que o vento está soprando dentro aqui da sala do telespectador, né, ou que o passarinho está cantando aqui na mesa de centro da sala do telespectador. Não, mas eu também não posso dar aquele corte seco no áudio, senão fica muito esquisito. Então, nesse caso, eu até posso aplicar o gate, né, nessa forma que ele está configurado aqui, seco, né, para a maioria dos instrumentos, até mesmo ali para os microfones da bateria, mas normalmente eu vou deixar ali o microfone, né, do vocalista, ou se for uma palestra, se for uma pregação, né, ou ainda até mesmo os microfones dos backs, eu quero deixar uma certa abertura. É interesse meu que vaze um pouquinho de áudio, mas assim, um áudio muito controlado, bem abaixo, né, do ruído normal que a gente estaria ouvindo nesse parque, mas eu quero que vaze um pouquinho dessa ambiência para quem está em casa. Nós falamos aqui de pregação, se for uma igreja, por exemplo, né? Mesmo a hora que o pastor ou o padre para de falar, eu tenho ali a manifestação do público, né? Eu tenho a igreja ali orando, glorificando. Então já pensou, se eu uso o gate absoluto, simplesmente o ministro parou de falar, pum, aquele silêncio na minha TV, né? E não, ele parou de falar, eu quero ouvir um pouquinho sim dessa ambiência da igreja, só que eu também não quero sentir que a igreja inteira está aqui dentro da minha sala. Então essa ambiência deve ser ali controlada. Olavo, como eu faço isso então? Eu ajusto então o depth, a profundidade. Veja que, nesse momento, eu estou com a profundidade de menos infinito. Ou seja, a hora que eu estabeleço esse limite aqui no threshold, abaixo desse limite, eu simplesmente estou atenuando de verdade o meu áudio. Ou seja, eu estou tirando tudo que eu posso do meu áudio. E se eu tirasse um pouco menos? Eu vou subir o cursor aqui, veja que apareceu um valor, né? Vamos ajustar aqui, por exemplo, em menos 40 dB. Então, vou deixar redondinho, tá? É só por uma questão didática, menos 40 dB. Então, agora, notem que eu estabeleci uma profundidade de menos 40. Eu já vou analisar no gráfico com vocês, mas assim, de imediato, você já deve entender que acima desses 30 dB que o meu limite, né, o meu threshold definiu, eu tenho uma relação de áudio 1:1. Abaixo do threshold, eu passo a ter uma relação de 1:1 reduzida ou atenuada em 40 dB. Vamos analisar isso? Vamos ver se isso está funcionando? Vamos lá. Se o meu áudio de entrada aqui alcançar 0 dB, olha, bateu na curva, eu terei 1:1, 0 dB na saída. Menos 20 dB na entrada, refletindo na curva, menos 20 dB na saída. Se eu chegar aqui no limiar, no limite do threshold, eu vou bater aqui no threshold, mas ainda na curva, e terei menos 30 na saída. Ainda uma relação de 1:1 e sem redução nenhuma. Agora, se eu tiver um sinal, por exemplo, com menos 40 de entrada, olha só, bati na curva, quanto que refletiu lá na saída? Menos 80. Por quê? Eu estou entrando com menos 40, estou tendo uma perda de sinal, né? Uma atenuação, uma redução também de 40 e menos 40 dB, menos 40 dB da minha profundidade, do meu depth, eu tenho então menos 80. Todas as vezes que eu estiver falando
acima do threshold, como eu estou falando no momento, o meu áudio está saindo nominal, ele está saindo na mesma proporção para o público. Porém, agora, se eu falar abaixo do threshold, ao contrário do que aconteceu no primeiro exemplo, o meu áudio aqui na saída não vai sumir, ele não vai zerar. Ele continuará proporcional, mas se você prestar atenção, a saída estará sempre 40 dB abaixo da entrada. Vamos experimentar? Então se aproxima aí do áudio que eu vou falar bem baixinho aqui. Ok? Então eu estou dando um exemplo para vocês da aplicação do gate, só que com profundidade. Então tá vendo? Ó, o meu sinal de áudio está entrando, está modulando abaixo de menos 30. O meu portão ele está fechado, mas ele não está totalmente fechado. Olha só, é como se o meu portão estivesse entreaberto. Então proporcionalmente, olha, eu estou falando, tem uma modulação na saída, porém esse meu áudio é 40 dB abaixo da minha entrada. Então olha só que legal, no caso da banda ali no parque, né, mesmo o pessoal parando, né, entre o intervalo de uma música a outra, todo aquele ruído que eventualmente entre ali pelos microfones, eles vão passar para a transmissão, só que eles vão ficar bem lá embaixo, então é aquele ruidinho que vai dar só uma ambiência. A mesma coisa, né, o ministro está ali pregando. Ele parou de falar, né? No intervalo da locução dele, eu tenho ali a igreja glorificando, orando, então eu tenho aquele ruído de fundo, aquela presença, aquela ambiência da igreja bem mais baixo, né? Mas eu tenho. Tanto é que se eu diminuir minha profundidade, vamos colocar aqui em menos 20 dB. Vamos ajustar aqui também, didático, olha lá, menos 20 dB. O que vai acontecer agora? Vamos analisar de novo, olha lá. Se eu entrar com o meu áudio em menos 40, eu terei na saída menos 60. Por quê? Eu entrei com menos 40, atenuei só 20 agora, menos 40, menos 20, menos 60. Então, vou fazer o exercício de novo, falando abaixo do threshold, eu terei saída, ou seja, o meu portão estará aberto, mas não totalmente, né? Ele estará entreaberto, ele vai deixar passar um áudio 20 dB mais baixo do que o áudio da entrada. Vamos lá de novo. Ok, então estou falando baixinho aqui, abaixo do limite do threshold e veja, olha, que aumentou a modulação na saída, eu já tenho um sinal um pouco mais alto. Porém, esse sinal, proporcionalmente à entrada, terá aí, olha, uma defasagem, uma profundidade de menos 20 dB. Então é isso aí, basicamente essa combinação do ajuste do limite, né, onde o portão vai atuar, e o depth, a profundidade com que esse portão vai atuar, se ele realmente terá um corte seco ou abaixo do limite ele terá um corte proporcional, a combinação desses dois ajustes é que define esse meu gráfico de atuação do gate. E agora vamos tratar da curva de resposta do gate, o quão rápido ele age, por quanto tempo ele fica agindo e quanto tempo ele leva para liberar o portão, respectivamente, ataque, road, release. Percebam que todas as vezes que o meu áudio passa do threshold, imediatamente o portão abre. Veja só, eu vou fazer um silêncio, a hora que eu falar, imediatamente ele vai abrir. Ei, olá! Tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu estou com um ataque rápido, de apenas 1 milissegundo. Então, obviamente, se eu aumentar o tempo de ataque, é claro que como o tempo de ataque é 400 milissegundos, né? É menos do que meio segundo, talvez visualmente você não perceba tanto isso, mas para aplicação no áudio faz uma diferença grande. Vamos tentar ver aqui, olha. Ei, ou, som, né? Tem um certo atraso no tempo de ataque, ou seja, passou do limite, ele ainda demora 400 milissegundos para responder com esse áudio na saída. Agora, como eu estou falando, né, continuamente acima do threshold, o meu áudio vai modulando numa proporção igual. Agora, se eu parar de falar, ou naqueles momentos em que eu vou respirar, eu preciso definir se a hora que eu paro para respirar o portão já fecha imediatamente ou se ele ainda fica um tempo aberto, né, esperando antes de fechar. Então, por exemplo, se eu colocar o hold aqui no tempo máximo dele, que é 2 segundos, ou 2.000 milissegundos, olha o que acontece. Eu vou começar a falar um pouquinho mais baixo, a minha voz vai ficar um pouco abaixo aqui do limite do threshold e você vai ver que mesmo assim a saída continua aberta por um certo tempo. Olha só, eu estou falando aqui, a saída está aberta, agora ela está fechando, tá vendo? Ó?
Ok, vamos de novo? Então vamos lá. Eu vou falar assim que eu ficar abaixo do threshold, você vai ver que a saída ainda estará aberta e só depois de 2 segundos mais ou menos que ela vai começar a fechar. Muito bem, eu estou falando, tenho entrada, tenho saída e agora a saída começa a fechar. Tá vendo? Ok. E aí eu tenho ainda o release, né? O tempo em que depois que eu esperei para fechar, eu vou fechar imediatamente, né? Você está falando abaixo do threshold. Eu esperei 2 segundos ou 2.000 milissegundos. Vi que você não voltou lá. Vi aí. Eu começo a fechar, mas eu fecho isso rápido, já em 120 milissegundos, ou eu também espero bem, né? Eu vou fazendo um processo de fechamento bem lento. Então, de novo, vou exagerar aqui nos 3 parâmetros para você perceber que eu vou falar abaixo do threshold, ele vai esperar 2 segundos e ainda vai ter um processo de decaimento de mais 2 segundos até realmente ele fechar a saída. Vamos lá, começando agora. Eu estou falando baixinho, o threshold está segurando, segurando, agora ele vai decaindo, decaindo, tá? E veja, por que ele não decai mais? Ele não decai mais porque eu tenho uma profundidade de menos 20, né? Agora, se eu ainda quiser melhorar o meu exercício, e colocar de novo aqui uma profundidade total, ou seja, abaixo do threshold, corta a mesma saída, aí eu vou conseguir enxergar melhor essa curva de atuação. Vamos lá? De novo falando aqui, eu estou falando agora abaixo do threshold, ele deu 2 segundos, vai caindo, e olha, como eu demorei muito abaixo do limite e não voltei, né? Não voltei ainda, ele decaiu com toda essa profundidade de menos infinito, sumiu com o meu áudio, tá? E só vai voltar se eu passar do threshold e depois de 400 milissegundos. Olha só, ele voltou, ok, e se de novo eu voltar aqui abaixo do threshold, ele vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Ok, pessoal? Então tá aí. Essa é uma demonstração aí visual para você de como utilizar os parâmetros do gate. Para fechar aqui com chave de ouro, para não estender tanto esse processo, lembra que eu falei para vocês, olha, tem o bypass. Uma vez que eu ativo o bypass, veja só, independente de qualquer parâmetro do gate, eu simplesmente passo a ter uma resposta imediata aqui na saída. Ou seja, é como se nada tivesse acontecendo, como se não existisse o gate, ou ainda como se o gate estivesse naquele padrão de entrada, né? Aquele 1 para 1. Que, aliás, né? Se eu quiser reverter esse processo agora, eu vou tirar o bypass aqui, olha, basta eu vir em reset, pronto, cliquei em reset, já tenho aqui uma curva 1 para 1, sem limite nenhum, com valores padrão, tá? E como eu disse para vocês, qualquer configuração que eu faça aqui no meu gate, qualquer padrão que eu escolha, se esse padrão é importante para mim, olha, isso aqui é um processamento que eu fiz que eu quase sempre uso, por exemplo, para um determinado vocal, né? Eu posso vir aqui em Preset, User, eu posso colocar Save, colocar aqui, olha, um nome, por exemplo, vocal e dar um OK. Então, apareceu para mim aqui salvo, né? Todas as vezes que eu quiser carregar esse mesmo preset, essa mesma configuração, eu venho aqui, escolho na lista, né, qual o preset que eu gravei e clico agora em Load. A mesma coisa, se esse preset não fizer mais sentido para mim, ficar guardado aqui, eu simplesmente venho e aperto aqui um Delete, né, eu vou apagar esse preset e pronto.